Na terceira reportagem da série sobre o patrimônio histórico, você vai conhecer pontos turísticos de grande importância cultural e de uma memória inestimável. Italianos e tantos outros imigrantes vieram de seus países na expectativa de uma vida melhor. E essa contribuição foi fundamental para o crescimento da nossa cidade. O Museu da Imigração, inaugurado no século XIX, foi a hospedaria de homens e mulheres que aqui chegaram em busca de um sonho. O casarão do Museu da Imigração foi preservado e conservou a arquitetura dos arcos. O visitante se depara com registros de mais de 70 nacionalidades, entre alemães, portugueses, espanhóis, italianos, marroquinos, japoneses, indianos, chineses, egípcios e tantos outros. Entre os espaços, a hospedaria original. O acervo Migrar, histórias compartilhadas sobre nós, com objetos, cartas e uma parede inteira com os sobrenomes dos cerca de 2,5 milhões de imigrantes que por aqui passaram. O local foi tombado em 1982 pelo CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Governo do Estado. Em 1991, o prédio foi preservado pelo COMPRESP, Conselho de Preservação do Governo Municipal. Em 1998, tornou-se o Memorial do Imigrante e, 13 anos depois, renomeado Museu da Imigração. Preservar essa memória é muito importante para a nossa identidade e também para gerações futuras. É importante trazer tanto os relatos, as histórias e também tem a relação com o território, com os lugares e conservando esse patrimônio, o cidadão pode ter mais acesso, né, e conhecer mais a própria história. A preservação da memória da população preta de São Paulo passa pela igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Largo do Paissandu. O templo foi construído pelos trabalhadores negros no início do século XX. Era um espaço de reunião de negros e escravizados que celebravam ritos católicos misturados com crenças de origem africana. A antiga igreja foi demolida em 1903 e depois reconstruída em 1906. É símbolo de resistência e da fé da comunidade negra que enfrentou desafios e preconceitos para ter o próprio espaço de culto. Outro espaço de destaque é o primeiro terreiro de candomblé a ser tombado, o Axé Ileobá. Coube ao CONDEFAT essa missão. O terreiro é um dos maiores do estado e é reconhecido pela sua tradição religiosa de raiz negra em São Paulo. Espaço que atrai visitantes de todo o país, importante na manutenção do culto de origem africana e preservação da cultura brasileira. A cidade conta também com preservação da memória indígena. Esse é o território de ocupação Guarani Mbia, com a aldeia Tecoá e Viporã, localizada na terra indígena no Pico do Jaraguá, considerada patrimônio cultural e ambiental. Estamos numa cidade que tem 12 milhões de habitantes, uma população flutuante também muito significativa. Nós temos uma extensão territorial enorme, nós temos muitos povos vivendo e se enraizando aqui na cidade de São Paulo, o que determina que os seus aspectos culturais, eles também fazem parte dessa coletividade, mesmo se a gente segmentasse por história, por cultura, por língua e por todas as características que podem formar um arcabouço social relevante. Esses valores eles são construídos no cotidiano. Então, a cada dia, outros bens eles são também reconhecidos pela população que atribuem esses valores. E o tombamento nada mais é do que o reconhecimento administrativo, ou seja, o reconhecimento pelo governo desses valores que já foram atribuídos pela população. O novo também precisa ser preservado. Esses valores eles são construídos no cotidiano. Então, a cada dia, outros bens eles são também reconhecidos pela população que atribuem esses valores. E o tombamento nada mais é do que o reconhecimento administrativo, ou seja, o reconhecimento pelo governo desses valores que já foram atribuídos pela população. Todos os bens que são protegidos pelo Estado ou pelo IPHAN na cidade de São Paulo, de ofício e por determinação legal, também estão protegidos pelo COMPRESP.
Isso se não houver uma deliberação contrária por parte do órgão municipal. E se houver um estudo ao contrário, demonstrando que esse valor coletivo inexiste, então o órgão municipal, por declaração, deixa de proteger ou não outorga sua proteção a esse bem. São incontáveis os locais que se tornaram patrimônio histórico da cidade. Mosteiro São Bento, Faculdade de Direito de São Francisco, Catedral da Sé, Teatro Municipal de São Paulo e tantos outros. A imponente Estação da Luz, que entrou para esse hall desde 1901 com sua inauguração, tem fundamental importância no desenvolvimento da cidade com a chegada da ferrovia. Hoje continua exercendo seu papel, interligar as diferentes linhas de trem e metrô da capital. A Estação da Luz é considerada patrimônio histórico e cultural. O edifício foi projetado pelo arquiteto britânico Charles Henry Driver. Apresenta um estilo gótico vitoriano e foi construída com materiais importados da Inglaterra. Abriga o Museu da Língua Portuguesa e ainda está ligada à Sala São Paulo, templo musical da cidade. O nosso presente reflete o passado, mas também reflete o futuro. Então, o passado vale muito, conta muito a quem somos, quem nos formamos, quem somos hoje cidadãos, seja paulistano, seja de qualquer outro estado. O Compresp, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade, ligado à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, é responsável pela preservação do patrimônio imaterial da cidade. O primeiro patrimônio a ser reconhecido foi a Casa Godinho, uma mercearia que é parte do cotidiano de compras de quem mora em São Paulo e uma referência na memória afetiva. O registro, ele trata da valorização e da proteção daquela prática cultural especificamente, ou seja, o saber fazer. Então, no caso da Casa Godinho, é a própria estrutura da loja. Essa atividade cultural que ela não pode ser perdida. Então, dessa forma, com o registro, por exemplo, a Casa Godinho, ela teve condições de permanecer no imóvel que foi adquirido pela prefeitura, justamente porque era um bem imaterial da cidade. Inclusive consta na declaração do patrimônio imaterial, foi o ambiente que remonta uma época, a maneira de atender, que as pessoas são atendidas individualmente, os pacotes são feitos, ainda são embrulhados, fazer parte da memória afetiva de muitas pessoas. Então a gente vê que é uma coisa que está passando de geração para geração. Eu vim com meu avô e já trouxe meu filho e trouxe minha neta. Então é muito importante isso, é excelente. Nesse contexto de preservação do patrimônio imaterial, temos o valor cultural de um prato que tem as suas raízes no século XVII. É da época dos bandeirantes, que precisavam de uma refeição nutritiva, fácil de transportar e que pudesse ser consumida no dia seguinte. A comida chegava revirada, daí o nome, virado à paulista, bem conhecido de todos nós. Tem a bisteca com ovo, a linguiça, o torresminho, o arroz, a banana frita, a couve e, claro, a estrela principal, o feijão engrossado na farinha, bem tradicional no cardápio às segundas-feiras na cidade. O registro do patrimônio material ele precisa ser revalidado de tempos em tempos. Naquele momento da revalidação, é analisado se todas essas características que levaram ao registro, elas permanecem. Caso elas tenham se perdido completamente, não é revalidado e o bem perde o seu registro de patrimônio material. Mas não existe uma sanção como uma aplicação de multa, por exemplo. Ele só simplesmente perde o seu registro.